A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui novamente com mais uma palavra de Deus para você, para abençoar a sua vida, e daqui a pouco estaremos orando também por todos que já estão inscritos no nosso canal, que estão nos ajudando a levar o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você nesse Natal de 2024, no final desse ano de 2024, que Deus abençoe você, a sua vida, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério, que Deus abençoe cada um dos nossos queridos e amados irmãos que têm dado crédito à pregação do Evangelho que Deus tem trazido através das nossas vidas. Eu abençoo a sua vida com o final de ano de 2024 muito lindo, muito maravilhoso na presença de Deus, e que você possa entrar em 2025, se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não vier nos buscar, quer seja no individual ou no coletivo, porque Ele está às portas para voltar. E você vai ouvir isso nessa mensagem, porque o Senhor está vindo buscar o seu povo. Mas, meu amado, que Deus te abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus, viu? Eu quero ler com você uma palavra nesses dias de Natal, que nós comemoramos, nessa época no nosso país se comemora o Natal. O Natal, na verdade, para nós que cremos em Jesus Cristo e seguimos ao Senhor, ao nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que Natal é todos os dias para nós. Por quê? Porque todos os dias nós comemoramos a chegada do Salvador da humanidade. Todos os dias nós comemoramos o dia em que chegou aquele menino que já nasceu rei, que é Jesus Cristo, E então, meu amado irmão, eu quero ler com você uma palavra a respeito do nascimento de Jesus, que está em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e porás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso aí, o profeta messiânico Isaías, 700 anos antes desse fato acontecer, 750 anos mais ou menos antes, ele já profetizou e alertou lá em Isaías 7 e 14. E o versículo 24 ainda de Mateus 1 vai dizer: e José, despertando do sonho, fez como anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Quer dizer, Jesus foi o primogênito dos filhos de José. Primogênito, porque lá em São Marcos, nós vamos encontrar no capítulo 6, em versículos 1 a seguir: e partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde ele vem? De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simeão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por quê, meus amados irmãos? Nós vimos aqui a trajetória de como foi que o Senhor chegou. Ali nós já estamos falando já do tempo do seu ministério. E ali fala, meus irmãos queridos, que ele foi o primogênito. Depois que ele nasceu, Maria teve sim o casamento normal, ele foi consumado com todos os seus direitos. José e Maria tiveram outros filhos, e ali está o nome dos filhos, Tiago, José, Judas, o irmão de Jesus, aquele a qual escreve a carta de Judas. Não é o Judas o traidor é o Judas Iscariote, Aquele não tem carta dele escrita na Bíblia, tem apenas a trajetória dele ali, vendendo Jesus, negociando ali o Senhor, e depois vindo mostrar onde é que o Senhor estava. Esse Judas
foi aquele que suicidou-se. Mas o Judas, meio-irmão do Senhor, assim como Tiago, como José, e as suas irmãs, fala ali também das suas irmãs. Então Jesus tinha irmãs também, irmãs é mais de uma. Então é uma família linda, uma família que se diferencia de todas as outras famílias da Bíblia Sagrada, aonde nós não vimos aqui um deslizes grande da parte da Maria, não vimos um deslizes grande da parte de José. Eles, como servo fiel do Senhor, sim, como humanos, tiveram as suas dificuldades, tiveram sim as suas adversidades, mas venceram elas com obediência, com amor, e uma família com um diferencial, meus irmãos queridos. E aqui a Bíblia trata Jesus como primogênito, né, da família, da casa. Inclusive depois encontraram uma urna no sepulcro de Tiago, e estava escrito Tiago, irmão de Jesus. A história confirma isso. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, e naquela casa ele era honrado sim pelo seu pai e pela sua mãe, porque receberam a revelação da parte de Deus que dizia que ele era o Salvador da humanidade. Então o pai e a mãe entenderam qual era o lugar de Cristo Jesus na sua família e qual seria o seu lugar no mundo. Eles entenderam perfeitamente. Seus irmãos tiveram dificuldade um pouco mais, sendo que depois Judas escreve aquela carta linda, né? O Judas, meio-irmão de Jesus, servo fiel de Deus. Tiago também, que estava envolto, meio que religioso, preso à lei, à religião, acaba se libertando e sendo transformado pelo amor de Jesus Cristo. E depois Tiago cuida de igreja e também escreve a epístola de Tiago, que é linda, é maravilhosa, que nos ensina que não devemos ser somente ouvinte, mas também praticante da palavra, e que devemos fazer a obra como servos do Senhor Jesus Cristo. Mas que nesse Natal nós possamos lembrar que Jesus foi colocado na manjedoura. Por que ele foi colocado na manjedoura? Porque a manjedoura é o lugar onde se colocava o alimento para o rebanho. E o Senhor nos considera como rebanho, como ovelhinhas do bom pastor que é Jesus. E Ele é o pão da vida. Por isso nós precisamos, assim como alimentamos a nossa carne todos os dias, com café, almoço, café da tarde, janta. Alguns não fazem todas as refeições, outros fazem, enfim, mas todos os dias nós alimentamos a nossa carne. Às vezes nos paramos um pouco para nos consagrar, para jejuar, mas não podemos ficar muito tempo sem alimentar a nossa carne, porque há necessidade de vitaminas, de proteínas, e assim é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, e nós precisamos nos alimentar do evangelho genuíno do Senhor, porque o verbo se fez carne e o verbo habitou entre os homens, e ele foi colocado na manjedoura, porque ele é alimento para mim e para você. Jesus Cristo Nazareno, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, meus irmãos queridos, foi feito um alistamento. José pega Maria ali grávida, já quase ganhando, segue com ela para cumprir o chamado do governo, e naqueles dias eles vão ali, meus irmãos, chegam numa estalagem. Essa estalagem não faz esforço nenhum para recebê-los, porque se Maria viesse a dar à luz ali, a estalagem ficaria impura. Haveria, meus irmãos, porque a lei na época assim dizia, um tempo, um período de impureza, então não havia muito esforço. Também parava a dúvida sobre os familiares mais chegados, e há possibilidades, a Bíblia não diz, mas há possibilidades, que essas famílias conheciam bem as famílias ali de José, de Maria, e eles faziam um cálculo rápido, e a conta não fechava, lá do tempo que José casou, e o tempo que Maria já está para dar à luz, e com a barriga muito grande, quase ganhando. As parteiras da época, as pessoas mais experientes, sabiam que ela estava prestes a dar à luz. Eles, sem esforço nenhum, quase que querendo que Maria e José saiam, porque pairava uma dúvida sobre eles. Meus irmãos queridos, quantas pessoas hoje não recebem Jesus Cristo, não renunciam, meus irmãos queridos, o mundo pagão, não renunciam, meus irmãos, porque paira uma dúvida: será que Jesus Cristo é o Salvador? Será que realmente Ele ressuscitou dos mortos? Será que realmente Ele foi preparar lugar e Ele vai voltar para buscar o seu povo? Será que Ele vem para buscar a sua igreja? Será que é Ele mesmo que nos recebe lá do outro lado, na eternidade? Meus irmãos, que daqueles que partem para a salvação,
salvação, a Bíblia diz que ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Maria foi uma serva fiel do Senhor e ela foi honrada por isso. Ela está no seio de Abraão, assim como todos os outros, como José, como o próprio Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, como Daniel, Ananias, Azarias, Misael, que foram colocados na fornalha e não negaram o Senhor. Meus irmãos queridos, assim como os apóstolos, profetas, patriarcas que morreram salvos no Senhor, meus queridos, eles estão debaixo do trono de Deus, lá no paraíso, aguardando o dia em que o Senhor vai entregar o seu corpo de glória semelhante ao dele a cada um deles. Então é muito importante que nós ficamos firmados na rocha, firmado em Jesus, meus amados irmãos, porque ele é real. Sim, a sepultura está vazia, aleluia, porque o anjo bradou, porque procura entre os mortos aquele que vive. Quando as mulheres chegaram ali para ver o corpo de Jesus, o corpo já não estava mais ali, ele havia ressuscitado, e ele está vivo, e ele vem a qualquer momento buscar a sua igreja. Uma irmã teve uma profecia lá na Noruega em 1968, que falava de tudo isso que está acontecendo. Na época, aquele que relatou a sua profecia, eu digo isso porque Daniel e Apocalipse, aqui na Bíblia Sagrada, fecham também nisso. Mas algo mais recente, meus irmãos queridos, assim como os restos mortais, ossamentas humanas que foram encontrados no Mar Morto, pedaços de carruagem, escudos, mostrando que o povo de Deus passou ali o Mar Vermelho, mas que o exército de Faraó, junto com Faraó, pereceram ali porque perseguiram o povo do Senhor. Então, meus irmãos, é Deus mostrando que ele é fiel e que esta palavra é a carta de amor que nos leva para Deus. E Jesus Cristo, meus irmãos, foi o presente dado à humanidade, e ele foi colocado ali porque ele é o alimento do seu rebanho. Então não havia muito esforço, e queriam mais que, e talvez eles pensaram, José não vai querer, muitas pessoas morrem na hora de dar à luz, muitas crianças nascem e não vingam, era assim que se falava naquela época, mais ou menos o linguajar daquele tempo. Então, meus irmãos, eles poderiam estar pensando, quem sabe, José vai dizer que não quer, porque a estrebaria é suja, tem que limpar, ninguém preparou, ninguém limpou, ninguém esperava que esse casal ia chegar aqui, e onde ela pode pegar uma infecção, acabar morrendo, a criança também. Mas, meus irmãos queridos, José sabia quem havia falado com ele, Maria sabia quem havia falado com ela, eles sabiam muito bem o que é que estava chegando para a humanidade. Meus irmãos queridos, quem estava no ventre daquela serva de Deus, eles sabiam muito bem que Deus é quem ia dar o segmento, Deus que ia preparar tudo, Deus que ia deixar o ambiente como ele queria, porque a vontade de Deus, a vontade do Senhor, ela prevalece sempre. E então, meus irmãos queridos, da mesma forma, meus irmãos, que esta profecia que eu falei de 1968, aleluia, que essa irmã recebe lá na Noruega, ela começa a falar que haveria muitos imigrantes querendo vir para tomar conta dos países, vindo desesperado das suas nações. Ela fala ali, meus irmãos queridos, que haveria um tempo de paz, e esse tempo de paz nós estamos vendo que já passou, e depois começaria de novo os rumores de guerra, e tudo se prepararia, orquestrando o tempo lá após a volta de Jesus. E em um momento, em um abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que Jesus vem, e ele está chegando aí, meus irmãos queridos. E inclusive aquele irmão que recebeu o relato daquela serva de Deus, ele sabia que ela era uma mulher idônea, uma mulher capacitada pelo Senhor, uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Ele engavetou aquela profecia. 30 anos mais tarde ele resolve, porque ele havia escrito e guardado tudo ali, registrado, e ele pegou o histórico daquela profecia e ele começou a divulgar. Por quê? Porque ele viu o que estava acontecendo na época que ela falou para ele que homens e mulheres se juntariam e já não precisariam mais passar pelo casamento. Aquilo não era costume da época, não havia respaldo para isso. Ela falou, meus irmãos queridos, das coisas que afetariam as famílias, coisas que muitas vezes estavam como crime até na lei dos homens de vários países. Hoje já não está mais criminalizado, porque isso tudo ajuda a facilitar o pecado, a iniquidade e a transgressão contra Deus. E tudo isso está registrado, e ele começou a divulgar profecia
da irmã da Noruega de 1968, está nos meios de comunicação, nas redes sociais, você pode ler, pode ver com seus olhos, mas tudo isso a Bíblia já nos ensina, meus irmãos queridos, assim como o Billy Graham falou, que Jesus Cristo não é médico para nós procurar só quando estivermos enfermos, Ele não é remédio só para quando estivermos enfermos, mas Ele é, meus irmãos, o pão diário que devemos comer todos os dias. Tudo isso está registrado na palavra de Deus, tudo isso está aqui, mas de tempos em tempos Deus levanta alguém para despertar, para anunciar, para falar que Ele vive, que Ele reina e que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele está voltando para buscar a sua igreja, um povo zeloso, um povo humilde, um povo de boas obras, meus irmãos queridos. E ainda nessa carta, assim como a Bíblia diz que nos últimos dias os homens amontoariam comichões nos seus ouvidos e não suportariam mais a verdadeira palavra de Deus, o ensino genuíno, a doutrina fiel e verdadeira, porque doutrina é isso, é ensino. Muitos não suportariam mais, gostariam de ver aquilo que o mundo oferece, e só isso para atrair o povo. Então por isso, meus amados, que nos últimos dias, cada vez menos pessoas você vai encontrar nas reuniões de orações. Nos últimos dias, quanto menos, mais chegar próximo da volta de Jesus, menos pessoas você vai encontrar nos cultos de ensino, menos pessoas nas escolas bíblicas você vai encontrar. Sabe por quê? Porque poucos são os que realmente querem aprender com a palavra, poucos são que realmente querem ter experiência e intimidade com Deus, são poucos, meus irmãos. A mornidão vai chegar, meus irmãos queridos, é como uma reclamatória que o Senhor tinha a uma das igrejas, meus irmãos, da Ásia, quando João escreve na ilha de Patmos, meus irmãos, que não era o morno nem frio, não era o quente nem frio, mas era o morno, e o Senhor vomitar-se da sua boca. Assim tem acontecido nos nossos dias, meus amados, e quanto mais próximo da volta de Jesus, o mundo vai anunciando as guerras, as pestilências, os maremotos, terremotos, de tsunami, meus irmãos, que das pestilências que estão aí, é enchente, é incêndio, o mundo político, meus irmãos, naufragando as nações, tudo isso, meus irmãos, os homens se ameaçando, cada um quer ter a arma mais letal, a arma mais fatal, meus irmãos queridos, para poder oprimir as nações mais pobres e se engrandecer. Mas a Bíblia diz que as grandes torres que simbolizam os grandes impérios, as grandes nações, está lá em Sofonias, elas cairão por terra e não ficará pedra sobre pedra, meus irmãos queridos. Então, por isso que nós estamos preocupados, sim, nós que conhecemos o Evangelho genuíno, nós que conhecemos o Deus que nos chamou, o Deus que nos capacitou, que nos nomeou, que nos enviou, nós estamos preocupados, sim, que todos aprendam a palavra, pois a palavra é a base, é a palavra que vai te dar o discernimento para você saber quando o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas se aproxima, ainda que ele venha com sapatinho de algodão, aleluia, o Senhor dá o discernimento e você então começa a buscar em Deus, e você levanta escudos e muralhas de oração, escudos e muralhas da leitura e do ensino da palavra, e você tem uma base muito sólida, porque você sabe que a palavra de Deus, ela é genuína, ela é verdadeira. Nós não precisamos, meus irmãos queridos, de nenhuma descoberta. A nossa fé e a habitação de Deus na nossa vida nos mostram e nos dão certeza de que o nosso Senhor é verdadeiro. Ele sim nasceu, foi colocado ali na manjedoura, José e Maria passaram muitas adversidades, ele cresceu, meus irmãos queridos, ele pagou o preço, morreu com morte de cruz, e cada gota do seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário continua poderoso até o dia de hoje para apagar os pecados daquele que confessa e alcança misericórdia, aquele que se arrepende e deixa, porque o juízo do Senhor nos convence do pecado e da mentira, do engano, meus irmãos queridos, e nós podemos cantar um novo cântico de vitória e engrandecer o Senhor para todo sempre. Então que nesse Natal o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e assim como Daniel não se dobrou àqueles princípios que atingiu, batiu de frente contra a sua fé, contra a sua intimidade, contra a sua experiência com Deus que ele servia, assim como Ananias, Azarias e Misael, que até aqueles que levaram eles para colocar eles na fornalha morreram, porque eles aqueceram muito mais a fornalha do que era necessário para que alguém morresse queimado.
com a esperança que eles fossem aniquilados, porque não se dobraram. Mas, meus irmãos queridos, ainda tem uma geração, ainda tem os remanescentes que estão preocupados sim com o momento da oração, com o momento do ensino, com o momento de ouvir e aprender do Senhor, e ter intimidade e experiência maravilhosa com Deus. Então, meus amados irmãos, não podemos receber o que o mundo nos traz, mas precisamos levar o Evangelho ao mundo, levar a palavra do Senhor ao mundo, levar essa palavra que salva, que liberta, que transforma, e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está acima de todo nome, continua poderoso para curar enfermos, expulsar demônio, para repreender toda obra levantada contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu lar, contra o teu ministério, contra a tua casa. Maior é o Deus que está contigo do que aquele que está lá no mundo. Meu querido e amado irmão, o mundo jaz no maligno. Vamos nos agarrar com o Senhor, com a palavra, aleluia. Muitos não têm mais prazer de ir numa reunião de oração, muitos não têm mais prazer e alegria em ir em uma reunião de ensino, mas se é festa, porque agora tem o evangelho coach, tem o evangelho da prosperidade, tem o evangelho da felicidade. Não precisa mais arrependimento, não precisa renúncia, não precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Cristo. Tudo isso a Bíblia nos ensina, que nos últimos tempos os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. E isso tudo também está registrado nessa carta de 1968, a profecia da norueguense, que fala, e o servo de Deus anota e aponta. Aleluia! Vamos orar nesse momento, vamos orar, meus irmãos queridos, porque sentimos a presença de Deus. E hoje, quando alguém prega com eloquência, com fé genuína e verdadeira, os inimigos da cruz dizem: está bravo, está zangado, está irado. Mas na verdade, meus irmãos queridos, nós estamos sentindo a presença e a autoridade de Deus sobre a nossa vida, e essa autoridade de Deus é que vai te dar graça para você vencer as adversidades, os obstáculos, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai santo, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por cada servo, cada serva tua, Senhor, jovens, adolescentes, Pai, ó Deus glorioso, idosos, Senhor, jovens casais, todo o teu povo, Senhor, que nos ouve, Senhor, todo o teu povo que tem dado crédito, Senhor, a mensagem da tua palavra nesse canal, Senhor da glória, nós apresentamos a ti nesse momento, Senhor. Se houver enfermos, Jesus Cristo, é no teu nome, Jesus, que nós estamos dizendo aos enfermos, sejam curados agora para a glória de Deus. Se houver, Pai querido, alguém confessando o pecado, Senhor, se arrependendo, Senhor, na tua presença, o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Senhor, é tu que apaga os nossos pecados e escreve o nosso nome no teu livro, que é o da vida. Abençoa, Pai, as famílias, repreende, Senhor, todo homem sanguinário, salteador, Senhor, toda calúnia, inveja, Senhor, defamação contra esse lar, contra esse ministério, contra esta casa, Pai. Nós repreendemos, Senhor, todos os males, Senhor, para que o teu povo seja abençoado, poderosamente guardado pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Feliz Natal e um próspero 2025, cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus. Que Deus os abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus, povo amado do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir não nos buscar até o próximo mês, se assim o Senhor permitir, estaremos gravando uma nova mensagem em janeiro de 2025. Caso contrário, podemos nos encontrar na glória a qualquer momento. Ele não veio ainda, mas ele vem. Jesus Cristo está voltando. Esteja preparado. Aleluia. Guarda a tua fé. Corra a carreira que lhe está proposto e guarde a fé no Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.